Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Por aqui nós iremos continuar compartilhando e crescendo na palavra de Deus. Assim como nós fizemos lá no grupo Amigas de Deus, toda segunda-feira pelo WhatsApp, agora nós também estaremos aqui por esse espaço, nesse lugar, compartilhando tudo aquilo que Deus tem revelado sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero te desejar boas-vindas e, se você puder, já convida uma amiga para estar aqui conosco, onde toda segunda-feira, a partir das 22 horas, nós temos um encontro marcado para aprendermos aquilo que o céu tem liberado sobre as nossas vidas. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Gabriela, sou casada há 13 anos, sou mãe, tenho 2 filhos, Elisa e Benício, sou pastora na minha igreja local e sou mentora de mulheres há 7 anos. Justamente por conta dessa demanda, desse atendimento com mulheres de todas as idades, o Senhor separou esse tempo para mim e para você, porque assim como você, aqui na minha casa também, eu preciso estar baseada na palavra de Deus para levantarmos um altar dentro da nossa casa. E eu quero ler com você um Salmos que está em Salmos de número 111, verso 10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso e ele será louvado para sempre. Você viu aí que tem escrito mulheres de sabedoria. E eu entendo que se nós não buscarmos esse princípio no Senhor, muitas vezes nós iremos sucumbir em algumas áreas. Porque nós, como mulheres, temos tantas demandas. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que aqui existem jovens, existem mulheres casadas, existem mães, existem noras, existem sogras. E assim como na minha vida, na sua, eu acredito que você busca em Deus sabedoria para agir diligente em todas as áreas da sua vida. Então esse convite especial é para você que quer viver uma vida em sabedoria e profunda no Senhor. O meu convite é que toda semana nós iremos tratar aqui alguns assuntos específicos para nós aprendermos e crescermos cada dia mais no Senhor Jesus. Para a gente poder falar sobre sabedoria, tem uma mulher na Bíblia que me chama muita atenção com atos de sabedoria diante de uma situação que ela viveu. O nome dela é Abigail e você vai encontrar a história dela em 1 Samuel capítulo 25. Eu quero deixar aqui para vocês 3 características dessa mulher em toda essa situação que ela viveu. O primeiro é que ela foi humilde, o segundo é que ela foi inteligente. E a terceira lição que ela nos dá é que ela tinha autocontrole. Nós vamos contar um pouquinho a história dessa mulher e eu tenho certeza que você vai fazer aplicações na sua vida, assim como eu fiz aplicações na minha vida. E a partir daí, a partir de então, nós iremos caminhar diante de tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Eu acredito que dos vídeos que virão e do tempo que nós iremos crescer juntas. Na época da tosquia das ovelhas, Davi envia os seus homens a Nabal, esposo de Abigail, em busca de uma gratificação pelos serviços que os homens de Davi haviam prestado a Nabal, uma vez que eles estavam ali próximos ao território de Nabal. Apesar da cordialidade dos servos de Davi, quando chegou até Nabal, Nabal agiu de forma rude, dizendo nem saber quem era Davi. Não sei se você sabe, mas o nome Nabal significa insensato. Quando os homens de Davi, então, retornam para Davi, contando para ele aquela situação, Davi fica furioso. E ele decide, então, exterminar, não só com Nabal, mas com toda a sua família. Davi, então, junta um exército de 400 homens, manda que todos eles afiassem as suas espadas e vá em direção para destruir com a família de Nabal e de Abigail. Os servos de Abigail ficam sabendo disso e contam para Abigail o que estava acontecendo. Se você estudar o texto, você vai ver que Nabal era um homem muito rico, de muita posse. Consequentemente, a sua esposa também era, uma vez que ela era casada com ele. Quando ela ouve essa situação, ela tem uma primeira atitude, que foi a que nós falamos no início. A sua primeira atitude foi de ser humilde. Pense comigo, se no tempo de hoje alguém como chefe, como patrão, um servo, um empregado vai contar para ele alguma coisa, é raro você ver a humildade do patrão ouvir, dar atenção.
Agora você imagine isso naquele tempo. O quão difícil era ainda mais. Mas aquela mulher nos demonstra ter um coração humilde. O texto diz que ela parou e ouviu o seu servo. Nós aprendemos aqui com o coração ensinável de Abigail e humilde. Ela aprendeu com os seus servos. Quantas mulheres você conhece ao seu redor com esse coração humilde? O Senhor te chama e me chama a termos um coração ensinável. Ter um coração ensinável é estar sensível à voz do Senhor, a olhar para dentro de nós e identificar o que eu preciso identificar em mim, em que eu preciso dar mais atenção, ter um coração inclinado à humildade, a ouvir de repente quem está numa posição inferior, se é que eu posso dizer assim, que a minha, porque isso é uma característica de alguém que serve ao Senhor. Ter um coração ensinável. Ao contrário de mulheres que talvez você pode conhecer, que são rudes, que são difíceis, que até amam falar que é difícil, que nasceu assim e pronto, acabou. Então a primeira lição que nós aprendemos com Abigail é que ela era uma mulher humilde, de coração ensinável. A história diz que quando Abigail fica sabendo que Davi estava vindo com todo o seu exército, ela pede para juntar a melhor comida, manda a comida na frente para encontrar com Davi. Ela monta em um jumento e corre em direção àquele que queria matar e acabar com a sua família. No meio do caminho, ela se encontra com Davi, desce do jumento e se prostra diante de Davi. Com essa atitude, Abigail nos ensina a ser inteligentes. Vamos pensar aqui comigo. O marido dela tinha arrumado toda essa confusão. Davi tinha enviado seus servos cordialmente para pedir uma gratificação, afinal os homens dele estavam até cuidando do rebanho do esposo dela. Mas como o nome dele diz ser insensato, ele agiu com insensatez e acabou adquirindo essa briga, essa guerra para sua casa, e todos iam pagar por conta de um erro que ele tinha cometido. Ela poderia ter jogado tudo pro alto, ter colocado toda a culpa nele, ter se descabelado. Não sei se você conhece alguém que talvez tomaria essa atitude, mas ela agiu com sabedoria, ela agiu com inteligência. Ela pegou e foi ao encontro de quem queria matar ela e a sua família. No verso 23 diz assim: e quando Abigail viu Davi, ela se apressou e montou no jumento, caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão. Caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa essa iniquidade. O que a gente aprende? Ela pediu perdão em nome do seu esposo. Ela agiu com sabedoria. Essa sabedoria só adquire quem tem uma vida firmada em Deus. Então, nos dias de hoje, diante de tudo que nós vivemos, no tempo que nós vivemos, nós precisamos viver uma vida diligente, uma vida com sabedoria no Senhor. Eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os problemas, os dilemas que eu acredito que você pode estar enfrentando a sua casa, a sua família, mas eu queria te convidar a você pedir sabedoria. Sabedoria ao Senhor, porque ao longo desse tempo que nós vamos caminhar, hoje é o nosso primeiro vídeo aqui de boas-vindas, hoje a gente está aqui para aprender, saber, pedir ao Senhor sabedoria sobre as nossas vidas. Durante os vídeos seguintes nós vamos falar de assuntos específicos, mas o primeiro deles é que você saia daqui hoje pedindo sabedoria ao Senhor, para que você exerça o seu papel em Deus, de filha, de mãe, de esposa, de serva, de líder, de pastora, cumprindo esse princípio, que é a sabedoria do Senhor. Agora nós vamos finalizar falando a terceira lição. Ela tinha autocontrole. Ela não deixou Davi, então, acabasse com ela e com a sua família. Ou seja, ela foi uma serva de Deus também na vida de Davi. E para finalizar, nós aprendemos que ela foi uma mulher que tinha autocontrole. O texto diz que depois dessa conversa, desse encontro com Davi, ela retorna para sua casa. Quando ela chega em casa, ela encontra o seu marido bêbado. Ele estava embriagado. E ela toma a decisão de não conversar com ele, mas de guardar o que ela tinha para conversar com ele
para o dia seguinte. Meu Deus, eu não sei se você aprende algo aqui, porque se tem alguma coisa que a gente não consegue fazer é ficar calado. Se tem um problema que nós mulheres temos que vencer todos os dias, é guardar a nossa boca, principalmente quando a gente está certa numa situação. A gente não consegue ficar calada, mas a Abigail nos ensina aqui sobre esse autocontrole. Escuta uma coisa, ela não estava voltando para casa para um marido que era carinhoso e que era atencioso. Talvez eu e você teríamos atitude depois de resolver esse problema, dali mesmo a gente ir embora e nem voltar para casa. Mas ela volta para casa. E ela não volta para encontrar com um marido que era carinhoso e atencioso. Eu anotei uma frase, eu queria que você pegasse aí um papel ou guardasse ela no seu coração. Deus só vai nos dar territórios novos quando nós aprendermos a dominar primeiro aquele que já é nosso. Ou seja, Deus só vai te dar territórios novos quando você aprender primeiro a dominar aquele que é seu. Ter autocontrole não é controlar tudo, é controlar a si mesmo. Então eu aprendo com essa mulher a respeito de sabedoria. Nós precisamos buscar esse princípio no Senhor. Aprofundar aqui, nosso tempo, né? Hoje ainda é dia 29 de dezembro. São 3h15 da tarde. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, se ele vai ser encaminhado para você, qual o período, mas nós estamos em uma virada de chave. Nós estamos indo para um novo tempo. E eu quero te convidar, te encorajar. Talvez você é alguém que cresceu ouvindo, conhecendo um pouco do Senhor. Mas talvez o Senhor ainda, você não permitiu o Senhor adentrar na sua estrutura, nos seus fundamentos, naquilo que te dá sustentação. E para você conseguir viver uma vida diligente, com sabedoria, com humildade, com inteligência, com autocontrole, você precisa se aprofundar ainda mais em Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo e nós vamos finalizar aqui. Eu tenho certeza que essa palavra falou o seu coração, assim como ministrou no meu coração. Se você ainda não está lá no nosso grupo Amigas de Deus, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ou se você está aqui e também já está lá, eu quero te pedir, compartilha esse vídeo com alguém, né? Envia para uma amiga, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que aqui é um lugar onde nós vamos estar, né, juntas, crescendo em amor, em sabedoria, naquilo que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. Deus te abençoe e até na próxima semana, na segunda-feira, já em 2024. Fiquem todas com Deus.